Mamãe, um oferecimento ISO Olhos, você vê a diferença. Hoje o Fala Mamãe na TV vai discutir um assunto muito importante, talvez um dos maiores dilemas da maternidade. Até 30 anos atrás, o papel da mulher era bem diferente. Existia uma só carreira: cuidar dos filhos, da casa e do marido. Como conciliar a vida profissional depois da chegada de um bebê? Estamos aqui com mães maravilhosas e pela primeira vez o Fala Mamãe na TV vem com um debate. Vou apresentar agora as minhas entrevistadas, Fabiana Barcelos, que é mãe da Luísa e empresária. Nossa psicóloga, doutora Resolve Tudo, que é a Nídia Mara. Meiriele Figueiredo, que é mãe do Pedro e da Marina. E Michela, que é mãe do Otávio. Mei, vamos começar por você, que é mãe de 2 crianças. O que você acha que impactou? Porque você já tem o Pedro de quase 5 e a Marina está com quantos meses? 6 meses. O que você acha que impactou mais depois da chegada da Marina na sua vida profissional? Olha, na minha vida profissional eu acho que não impactou nada. Aumentou a minha carga em casa mesmo, como mãe, aumentou a quantidade de listas que eu tenho que fazer, né, a atenção que eu tenho que dar, e impactou positivamente, dupla alegria, dupla felicidade, é muito bom. Então, mas assim, do ponto de vista de carreira, eu não vejo que assim impactou tão severamente. Óbvio que a Marina hoje ela é um bebê ainda, então tem uma necessidade, eu ainda amamento, então é aquela correria, mas eu não vejo tanta diferença da época do Pedro, só do Pedro. Mas a sua vida profissional de antes de ter as crianças, era como? Era mais corrido ou hoje está mais corrido? Como é que era essa questão? Eu sinto que hoje eu tenho a necessidade de ser mais focada. Né? Então, eu aprendi desde a chegada do Pedro que quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Então, eu não tenho tempo para outras coisas. Então, eu chego, eu me organizo, eu faço as minhas reuniões, eu cuido dos meus projetos e naquele tempo que eu estou ali é 100% trabalho. E quando você chega em casa, você consegue se desligar do trabalho? Enquanto eu estou com eles, é com eles. Então, enquanto eles estão acordados, né, acredito que a vida da mãe que trabalha é uma vida que tem uma necessidade maior de organização. Então, eu faço organização total. Minha vida é regida por um relógio, por listas, né? Por roteiros de organização. Então para essa mãe que trabalha igual você, tem 2 filhos, a organização é tudo? Fundamental. Sem organização não tem como. Fabiana, me conta um pouquinho como é que foi, o que você mudou no seu modo de pensar e de agir com relação à sua vida profissional depois que chegou a Luísa? Eu achava que não ia mudar nada. Inclusive, eu já escrevi para um blog, né? Blog da Mei. E só mudou tudo, né, Carol? Mudar a vida toda. Primeiro que eu tive que lidar com a minha... Com a dúvida em mim mesmo, porque eu queria voltar, né? Eu tinha que voltar e não podia voltar. Então, eu fiquei 2 meses bem parada mesmo, como eu sou dona do meu negócio, eu fiquei parada 2 meses, mas logo tive que voltar. Né? Então, assim, me senti culpada todos os dias. Eu acho que culpa é uma coisa da mãe. Né? Mas você se sentia culpada por não voltar ao trabalho? Os dois. Porque quando eu voltei, eu também me senti ocupada. Só que, assim, isso vai passando. A Luísa já está com quase 6 meses. Hoje é o que a Mei falou. A gente tem que ter organização de tempo. Então, hoje, eu tenho o privilégio de trabalhar só de manhã e à tarde ficar com ela. É claro que eu não fico engessada. Então, se algum cliente precisa de alguma reunião, eu preciso fazer alguma coisa à tarde, eu faço também. Então, você trabalha só meio período? Isso. Que é o sonho, acho que de consumo, todas as mamães que trabalham fora, né? Só que tem os dilemas também, Carol. Sabe? Às vezes a pessoa pensa, não, que legal, ela vive um sonho. Realmente é um sonho, mas também tem dilema. Então, eu tenho que trabalhar, vamos supor, a minha parte da manhã é ficar extremamente focada, igual a Mei falou. Ficar bem focada e conseguir fazer tudo naquele tempo. Para à tarde, eu estar inteira para a maternidade. Mas você consegue fazer isso, à tarde estar inteira para sua filha? Hoje sim, Carol. Hoje sim. Mas no início foi difícil? Foi difícil. Isso tem que ver uns 2 meses e meio que eu voltei. Voltei de fato, organizando assim o tempo. E foi muito difícil. Eu posso dizer que não tem nenhum mês que eu consegui falar isso aqui para vocês. Né? Estou, assim, de fato, conseguindo dividir, dar atenção para um e para outro. Então, nós estamos aqui com 2 mães. A Mei Figueiredo, que trabalha o dia todo, e a Fabiana Barcelos, que trabalha só meio período. Agora, nós vamos conversar com a Michela,
né, Michela? Que é mãe do Isso, Otávio. mãe do E me conta um pouquinho, você abandonou a sua carreira por conta do seu filho? Foi por conta dele? Publicitária, trabalhava muito, muitas vezes até de madrugada, muito dedicada ao meu trabalho. Mas quando o Otávio chegou na minha vida, eu não me vi mais trabalhando. Porque eu queria e quero continuar acompanhando cada momento do Otávio. Eu quero acompanhar o primeiro passo, o primeiro sorriso. Eu quis acompanhar tudo. Então, isso me fez... o fato de eu querer acompanhar eu não queria que ninguém me contasse. Uhum. Eu queria ver. Você consegue mensurar para a gente os benefícios que é ser mãe 24 horas, full time? Nossa, muito bom. Claro que tem seus lados, o lado negativo. Michela, quais seriam os pontos negativos de ficar full time com seu filho, dentro de casa? É o fato mesmo de ficar o tempo inteiro dentro de casa, né? Você não se arruma, não se apronta para sair todos os dias. Na verdade, eu não tenho uma rotina. Eu acho que é isso que é uma coisa que às vezes você sente um pouco de falta, né? Da rotina, apesar de eu trabalhar em casa, eu tenho que fazer os meus horários para cumprir os meus trabalhos, né? As minhas entregas. Mas eu consigo ficar em casa. Ponto negativo. Hoje, o Otávio está com 9 meses, Carol. Hoje, eu não consigo ver os pontos negativos. Uhum. Tem muita coisa que eu estou errando com o Otávio. Mas hoje, acho que eu consigo ver só o positivo. Até hoje, 9 meses, eu ainda não consegui achar uma coisa negativa, não. Então, foi tranquilo você abandonar a profissão? Para você foi tranquilo? Eu abandonei a profissão com uma semana antes de voltar a trabalhar. Estava tudo certo para voltar a trabalhar. Com uma semana, eu surtei. Eu falei, nossa, eu não vou voltar, eu não vou deixar o Otávio com alguém, eu quero ficar com meu filho. E uma coisa muito importante, seu marido te apoiou nessa decisão? Não, eu não fui apoiada por ele. Então, depois a gente volta a falar desse assunto. Lídia Amara, me explica, nos dá dicas para essa mãe que está um pouco perdida, não sabe se volta a trabalhar, se não volta, ou se muda de profissão. O que seriam as dicas suas para essas mamães que estão nos assistindo? Então, para começar, principalmente, a mãe tem que começar a planejar a longo prazo, né? O que ela espera daqui 5 anos, 10 anos, o que ela está planejando, né, a longo prazo para a vida dela. Ela é uma mãe que realmente vai conseguir ficar em casa, ou arrumar um outro tipo de trabalho, né, ou voltar realmente no trabalho, sabendo que está satisfeita de o filho estar sendo cuidado por outra pessoa. Então, é fazer esse planejamento, ter essa noção de uma visão geral mesmo. Uma coisa que acontece muito, Lídia Amara, é às vezes o marido realmente não apoiar a esposa quando ela decide ficar em casa. O que você acha disso? Quais seriam suas dicas para essas mulheres que estão passando nesse momento por essa situação? O marido não apoia. Acho que na verdade tem que ser uma decisão da família, né? A mulher, o marido, né, tem que pensar no conjunto mesmo. Então, se a parte financeira da mulher está contando no orçamento dessa família, vai fazer diferença, tem que ser um ponto a ser considerado, né? Se a mãe também vai deixar o filho, mas às vezes vai até adoecer de pensar que ele está com outra pessoa, que ela não está cuidando, que ela não está olhando tão de perto. Então, tem que ser levado em consideração todo um conjunto de fatores para que essa família decida junto o que vai ser melhor para esse Então, tem que existir um diálogo mesmo, tem né? Que de existir fato, um diálogo. o casal sentar e conversar. Cada um colocar os pontos de vista. Por que o marido acha que a mulher não deve voltar a trabalhar? E colocar também, uma coisa muito importante da gente falar, é as contas, né, no papel e no lápis, para ver se isso é possível, né? Às vezes a mulher se ausentar. Porque uma coisa é a gente parar de trabalhar porque quer, outra coisa é a gente não poder parar de trabalhar, não é, Lídia Amara? Isso conta também, o orçamento da família, né? Se for uma criança saudável, que não demanda tanto da mãe, às vezes esse orçamento realmente é um ponto grande a ser considerado, né? Um ponto de bastante relevância. Mas também tem que pensar em todos os outros fatores, não somente esse da parte financeira. Então é isso aí, mamãe. Já deu pra gente perceber aqui que o debate vai ter muito assunto pela frente. E no próximo bloco nós vamos falar sobre culpa e preconceito. 2 dilemas bem ligadinhos aí com carreira versus maternidade. Fala Mamãe na TV tem muito mais pra você. Não perca o próximo bloco. Mamãe na TV. Nós cuidamos
Cuidamos da saúde dos seus olhos com toda a atenção que você merece. No ISO Olhos, você vê a diferença. Fala Mamãe na TV. Fala Mamãe na TV está de volta e estamos falando sobre um assunto bem interessante. Como conciliar a carreira com a vida de mãe. Michela, nos conta aqui como que foi para você a questão do apoio do seu esposo quando você resolveu ficar em casa. Acho que ele não esperava isso, porque eu sempre fui muito dedicada na minha profissão. E foi também pelo financeiro mesmo, porque juntava as duas rendas, né? Mas com isso, eu vou te falar o lado positivo, tá? E nós sentamos, conversamos, nós dois, e eu falei que eu não era capaz de voltar. Que eu queria ficar com o Otávio. Então você se abriu para ele. Mostrei para ele o que eu estava sentindo mesmo. Falei todo o meu sentimento pro Lucas me ajudar a resolver. Com isso, hoje, eu vou te falar hoje o que eu vejo nisso, de eu estar em casa junto com ele. Ele tem uma ligação com o Otávio incrível. Porque todo esse meu amor, esse meu carinho, essa minha dedicação ao Otávio, ele tá junto comigo. Michela, então você acha que esse tempo que você dedica ao seu filho, o dia todo, fez com que aumentasse, se fortificasse esse amor entre pai e filha, é isso? Isso. E com relação ao preconceito, você já sentiu o preconceito por ficar em casa? Porque é muito normal, é muito difícil falar sobre preconceito, sobre culpa, porque o preconceito existe, a mãe que sai para trabalhar, existe aquele preconceito que está saindo para trabalhar e deixando os filhos em casa, e o preconceito da mãe que não sai e abandonou a carreira. Você já sentiu preconceito? Já senti preconceito. Preconceito até da minha própria mãe, que ela não acreditava que eu não iria largar a minha profissão para ficar com meu filho, né? Mas eu acho que isso é de cada pessoa. Acho que eu não tentei, eu não deixei com que isso me envolvesse, não. Então, a sua dica para essas mamães que estão nos assistindo agora, mesmo sentindo preconceito, relevem. Sim, o seu filho é mais importante do que qualquer coisa. May, queria falar com você sobre culpa. A questão da culpa é muito forte, né, May? Quando precisa sair para trabalhar e ficar o dia todo, a sua vida é bem, igual você falou, bem no relógio, ali tem horinha marcada para tudo. Então, a culpa, qual o seu recado para essas mamães que sentem culpa ao ir trabalhar? Eu acredito assim, olha, eu fiquei quase 6 meses de licença maternidade e eu aprendi bastante sobre culpa. Eu vi que a culpa, ela é inerente da mãe. Porque eu sentia, estando em casa o tempo inteiro, não estando trabalhando, de férias até da minha pós-graduação, eu me sentia culpada de não estar dando para o Pedro e para a Marina toda a atenção que eles necessitavam. Então, eu vi que não é uma questão de trabalhar ou não trabalhar que vai te fazer mais culpada. É o quanto tempo de qualidade você dedica para o seu filho. Quantidade, eu aprendi que é muito importante. Se você não tem quantidade, vínculo ali, é óbvio que aquela relação não é boa. Só que a qualidade é muito mais importante. Eu vi que muitas vezes eu ficava dentro de casa, mas eu ficava me preocupando com a limpeza da casa, eu ficava me preocupando, era uma amiga que chegava, era outra, era uma que ligava. E eu vi que aquela questão assim de estar em casa não me fazia ser mais mãe ou menos mãe, né? Que quando eu estava trabalhando, eu conseguia ser tão presente quando eu estava em casa, quando eu estou em casa. E isso me fortaleceu muito até para a decisão de voltar. Então, para essas mamães que sentem culpa, o seu recado seria essa questão da qualidade do tempo? Com certeza. Investir no relacionamento, né? Eu chego em casa, depois do trabalho, por volta de 6h30, e até às 10 eu sou 100%. Uma amiga minha que me liga, elas sabem, eu falo, olha, agora eu não posso falar, te ligo depois. Você mesmo sabe, às vezes a gente conversa 11h30, meia-noite, 1h da manhã, a gente está conversando. Porque aquele tempo que você eu não roubo o tempo dos meus filhos, para nada. Então, a partir dali, eu leio e-mail, eu converso com a amiga depois que eles estão dormindo. Fabiana, a questão da culpa a gente já viu aqui que existe. Ficando em casa ou saindo para trabalhar, não importa. O seu caso, você trabalha meio período, a Luísa ainda é pequenininha. Então, quando a culpa bate, o que você faz para aliviar essa culpa de sair para trabalhar? Olha só, a dica que eu posso dar é uma coisa que eu faço. 2 coisas. Conversar.
Então, seja com o marido, com amigas, é tão bom, né? Eu passei, assim, esses quase 6 meses com a Luísa, conversando muito com amigas. Seja pelo Instagram, né? Seguindo você no Fala Mamãe, vendo que todo mundo passa pelas mesmas coisas, outras mais, outras menos. E outra coisa que eu faço muito é recorrer a Deus, né? Fazer uma oração, pedir que Deus capacite mesmo, porque tem coisas que livro nenhum vai te dar receita, ou às vezes a amiga não vai dar receita, então é só Deus mesmo, né? Então todo dia também, nas minhas orações eu peço, Deus me capacite enquanto mãe, né? Para eu poder ser o melhor exemplo, para eu poder ensinar da melhor forma, porque às vezes uma coisa está ali no livro, eu sofri muito isso no começo, porque eu li demais, né? Então como aí vem toda aquele jornalista. excesso de informação também, né? E eu queria fazer exatamente o que o livro estava pedindo que fizesse. E eu vi que a Luísa é diferente, que eu sou diferente, que a minha casa é diferente. Existe receita para maternidade? Não tem receita. Igual, por exemplo, a May diz que trabalha até 6h30, né? 7h30 a Luísa dorme. Então, talvez se eu trabalhasse até 6h30, eu ia me sentir muito mais culpada, né? E a escolha pelo período foi por causa da pessoa que me ajuda, que é minha mãe. Então, eu escolhi um período para também não me ausentar dos negócios da empresa e também não atrapalhar minha mãe e ser mãe de verdade, né? Então, assim, quando sentir culpa não tem jeito, a gente vai sentir mesmo com tudo. Mas, assim, acho que conversar com as amigas, quem tiver oportunidade financeiramente para ter um psicólogo também, eu acho que é bacana. Você fazer uma terapia. Uma terapia. Muito importante. E cuidar de si mesma também é Claro. muito importante, né? Eu queria falar com você, Nidia Mara, sobre essa questão da culpa, que a culpa existe, né? Seja a mãe que trabalha ou não trabalha, e isso aí ela está presente. Mas a questão, como que faz, assim, ela tem um tempo? A culpa passa? Ela vai passar ou ela vai permanecer? Então, esse processo também é muito individual. Assim como algumas se sentem totalmente preparadas para já voltarem a trabalhar depois dos 4 meses de licença maternidade, outras precisam de um período realmente maior, né? Até para tentar pensar mesmo como que ela vai se estruturar a partir de então. Então, a culpa, nesse caso, também é muito relativo, né? Tem mães que podem sentir, né? Eu deixei meu filho na escola pela primeira vez, ele ficou chorando, ele ficou me gritando, e a mãe não consegue ir embora, não consegue deixar na escola, né? Outras já ficam aliviadas, porque sabem que é um choro, mas é passageiro, que logo, logo ele vai estar se distraindo com os colegas. Então, cada etapa que a criança vive, a mãe sente essas questões, né? É como se fosse, eu sou totalmente responsável por esse ser. Ele depende de mim, então eu quero fazer de tudo para facilitar a vida dele, para não permitir que ele passe essas frustrações, essas agonias, essas angústias que ele sente. Outra coisa que eu queria que a gente falasse aqui rapidamente, para a gente finalizar o nosso segundo bloco, é sobre a qualidade. Na sua opinião, você acha que existe uma diferença de qualidade na criação dos filhos, da mãe que trabalha e da mãe que não trabalha? Então, se essa educação for bem trabalhada, não existe uma diferença, né? Às vezes a mãe, ela deixa o filho na escola, busca rapidamente, mas ela tem aquele tempo para conversar. Outras conseguem se organizar melhor na hora do almoço, né? Eu vou fazer de tudo para almoçar com meu filho, para passar esse horário da refeição com ele. Outras na hora de dormir, né? Antes de gente dormir, eu vou perguntar como foi o dia dele. Eu vou verificar as tarefas, se ele fez, se ele precisa de alguma ajuda. Então, se a mãe se dispuser a passar um tempo com o filho, né? E aí ela vai de acordo com realmente a disponibilidade dela, é 10 minutos que eu tenho para ter essa conversa, é meia hora, é 2 horas. Então isso aí a mãe ela pode se organizar muito bem e conseguir manter, né, esse equilíbrio entre mãe e a qualidade, né? Isso, ela pode sim trabalhar e ser uma ótima mãe. Não percam Fala Mamãe na TV. No próximo bloco nós vamos falar tudo sobre licença maternidade e a escolha de uma nova profissão depois da chegada de um filho. Fala Mamãe na TV tem muito mais para você, não perca. Fala Mamãe na TV. Há mais de 10 anos, a Sweet Baby se preocupa em transformar sonhos em realidade, tornando esse momento único. Aqui você encontra todo o enxoval, moda infantil de 0 a 14 anos, calçados, acessórios, mobiliários e muito mais. Tudo com garantia e exclusividade de marcas de renomes nacional e internacional. Uma loja com equipe preparada, com atendimento personalizado e especializado. Sweet Baby, única como seu filho. Praça Cícero Macedo, Fundinho. Fala Mamãe na TV. O Fala
Fala Mamãe na TV está de volta e estamos falando tudo sobre carreira e maternidade. Mas antes de conversarmos aqui e continuar com o nosso bate-papo, quero esclarecer aqui algumas informações sobre licença maternidade. O afastamento por licença maternidade é de no mínimo 4 meses ou 120 dias corridos, que vale para todas as mulheres, e de no máximo 6 meses, dependendo do tipo de ocupação que a futura mamãe tenha. Isso porque a lei que prevê a ampliação da licença de 4 para 6 meses ainda não foi aprovada. Lembrando que grávidas com carteira assinada não podem ser demitidas a partir do momento em que notificam a gestação ao empregador e se não estão mais em período de experiência de 3 meses. A empresa que demitir uma mulher grávida sem ser por justa causa deve pagar todos os salários correspondentes ao período de licença. Continuando aqui sobre o nosso assunto, sobre licença maternidade, sobre carreira, sobre filhos, me conta um pouco, Michela, sobre a sua experiência de mudar de profissão. Então, eu tive o apoio da minha cunhada, das minhas 2 cunhadas, que elas, uma faz bolos decorados e a Daniela faz doces decorados. E eu tive esse apoio dela. Não precisa voltar, porque eu comecei a entrar em pânico de ter que voltar a trabalhar e largar o Otávio sozinho, né? Não sozinho, com alguém. Eu que queria estar junto com o Otávio. E aí, nesse momento, eu tive esse apoio delas. Falou, não, vamos juntar, vamos trabalhar em casa. E a partir disso eu comecei a trabalhar em casa. Hoje eu faço doces decorados. E está super bem, está decolando. Eu não me arrependo de ter largado. Então você não teve aquela crise? Eu era publicitária, hoje eu faço doce em casa. Você não teve essa questão assim dessa crise? Assim, Eu acho que eu fico um pouco... A única coisa que eu tenho é uma insegurança de bater isso. Porque vai chegar uma hora que o Otávio vai crescer e eu vou falar assim, nossa, eu larguei... Será que eu vou pensar isso? Eu fico pensando, será que eu larguei minha profissão para ficar com o Otávio? E hoje o Otávio vai crescer, vai ter a vida dele, né? Ele não vai ser meu para sempre. Né? A gente cria os filhos, né? Isso. Hoje eu quero o Otávio perto de mim, mas amanhã ele pode querer seguir o caminho dele, né? Você pretende ter mais filhos, Michela? Sim, urgente. Quero mais um. Que delícia, bom demais. Michela, então, obrigada. Obrigada a você, cara. Bem, e você com relação à culpa e preconceito, né? Mas o preconceito daquela mãe que precisa ir trabalhar. Você sentiu isso? Você viveu isso? Eu sinto que existe assim um preconceito, principalmente das mães, algumas mães que trabalham, não é o caso da Michela, que a gente já conversou, mas algumas mães acham que por não trabalhar, elas cuidam mais do filho do que quem não trabalha. E eu discordo totalmente, né? Eu acredito que a gente que trabalha, a gente é mãe como qualquer outra mãe, sente a vontade de estar com o filho, como todas as mães, sente saudade, participa, sim, de todos os melhores momentos dos filhos. Eu não sinto que eu estou deixando a dever, e nem vejo as minhas amigas que também trabalham, que estão deixando a desejar nada para os filhos, né? Eu só sinto que existe uma necessidade individual, como ser humano, de exercer mais papéis, de se sentir mais completa, com outros papéis também. Então, eu acho que tem que ser muito esclarecido que a mãe que trabalha, ela não está fugindo da sua atividade da maternidade. De mãe. Ela ama ser tanto mãe quanto a maternidade, ama tanto quanto o filho. Eu sou apaixonada, eu declaro isso. Minha razão de viver são os meus filhos, e todas as outras coisas que eu faço são amparadas por essa paixão que eu tenho por eles. Até a minha vida profissional, eu quero que eles se espelhem, que eles sintam orgulho da mãe, da profissional. Eu sinto orgulho da minha mãe sempre trabalhou, eu sinto muito orgulho dela por isso. Fabiana, a sua questão da licença maternidade, a gente estava até falando aqui antes, né? Você não viveu o período de licença? Não vivi, né? Como eu sou dona do meu negócio, eu não tive essa opção, né? O que eu fiz foi me organizar muito para ficar 2 meses fisicamente longe, né? Mas a Luísa nasceu numa quinta, segunda eu estava fechando a financeira em casa. Então, o que eu fiz foi ficar 2 meses, novembro e dezembro, bem paradinha, bem quietinha dentro de casa. Aí, na metade de janeiro, eu comecei a visitar clientes, né?
eu tive que fazer isso e como a May falou, eu também sou movida pelo meu trabalho, eu sinto Você necessidade, gosto, amo o que eu faço. Então, eu precisava, para ser uma boa mãe, uma boa esposa e o resto, eu precisava daquele pedacinho ali dentro da minha empresa. A sua vida profissional. Isso. E me sinto muito feliz por isso. Ah, que bom. Então, por essa decisão. Bom demais. Lídia Mara, só para a gente concluir, o que você diria para essas mães que estão nos assistindo agora? Né? Porque quando eu falei pelo Instagram, pelo Twitter, que eu ia fazer um programa sobre carreira e maternidade, surgiram várias dúvidas, várias mães que vivem esse dilema muito presente, né, na vida das mulheres hoje. Quais seriam as suas dicas ou o seu recado final para essas mães que estão vivendo esse dilema? Então, acho que o principal ponto a ser considerado é que a maternidade é um processo construído, né, individualmente. Então, cada pessoa vai configurar de um jeito, né? Tem pessoas que falam isso desde novinhas mesmo. Meu sonho é ser mãe, eu quero me dedicar integralmente. Tem pessoas que fazem seus planos pensando nisso. Eu vou trabalhar até meus 35 anos para depois me dedicar exclusivamente aos filhos, porque é meu plano, é meu desejo, né? É o que eu sinto dentro de mim que vai me preencher, vai me completar. Né? Tem pessoas que já pensam isso. Eu consigo me organizar melhor enquanto mulher, enquanto mãe, quando eu tenho outro a fazer. Então, é verdade, né? O ser humano tem essa questão de distribuir os focos. Eu preciso estar focada, mas eu não preciso ter um único foco. Uhum. Então, acho que é bem individual mesmo, vai depender da configuração mesmo do jeito de ser de cada mãe. Vai ficando por aqui mais um Fala Mamãe na TV e eu acho que a gente conseguiu aqui suprir um pouco, né, desse dilema, dessas dúvidas que as mães sempre nos perguntam através das redes sociais. E eu já até falei lá no blog sobre a minha experiência pessoal com relação à maternidade e ao trabalho. O Paulo Neto hoje está com quase 5 anos e hoje que eu estou voltando ativa a trabalhar mesmo todos os dias, não me arrependo. Mas a maternidade é isso, cada mulher vive de um jeito e eu acho que o mais importante é a gente ser feliz. A mãe que é feliz, independente do que ela optar, trabalhando ou não trabalhando, ela vai criar filhos saudáveis e felizes também. Agradeço aos meus parceiros estilista Érica Alessi e Dark Uberlândia Shopping. E você, mamãe, fique atenta à saúde ocular do seu filho. O ISO Olhos é um centro de excelência de saúde ocular com os melhores profissionais da região. Então, agende a sua consulta e fique de olho. O Fala Mamãe na TV vai ficando por aqui e no próximo programa vamos falar tudo sobre o sono do seu bebê e a falta dele quando você se torna mãe. Fala Mamãe na TV, ser mãe é viver tudo isso. Você assistiu Fala Mamãe, ISO Olhos, você vê a diferença. Canal da gente, a gente curte você.